Graça e paz, amados de Deus, você está no nosso Ponte Teológico. Estamos aí para mais um review desta obra sensacional, As Origens da Bíblia, repensando a história canônica, daquela série bíblica da Loyola, número 41, uma obra com mais de 240 páginas, é isso? 240? Vamos conferir aqui rapidamente. Não, 214 páginas, pois é. E vamos mostrar para você o sumário desta obra. Seja muito bem-vindo. Para você que não me conhece, eu sou o Pastor Anderson Posto. Estamos aqui nas internet da vida compartilhando conhecimento. Se não é inscrito no nosso canal, olha só que pena. Então, 2 segundos para você se inscrever. 1, 2, pronto. Já está inscrito no nosso canal, faz parte da família Ponte. Dê o seu like, faça o seu comentário aí para ajudar a engajar o canal. Peço a você que compartilhe também esse vídeo aí, seus grupinhos de WhatsApp, Facebook, envia para um amigo que gosta do assunto, do tema. Tá certo? Os grupinhos aí da faculdade, do bacharel, do mestrado em teologia, maravilha, tá certo? E se você deseja ser nosso apoiador, aqui embaixo nos comentários temos o link do Apoia-se. A partir de R$ 5 mensais você vai se tornar nosso apoiador e vou colocar você no nosso grupo do WhatsApp da família Ponte, que não é um grupo para debates, mas é um grupo onde fala sobre os lançamentos dos livros, né, das promoções, tá certo? Faça isso. E se você deseja nos abençoar de forma aleatória, temos também o nosso número do Pix. Você nos ajuda aí a retroalimentar este canal com sua ajuda financeira, qualquer valor que Deus colocar no seu coração. Tá certo? Então vamos lá, vou mostrar aqui para você. Antes de mostrar o sumário, veja bem o que diz aqui, ó, a sinopse. Ó. O presente estudo trata da formação da Bíblia cristã em meio a duas épocas de crise e de reforma. A primeira, do século V ao século II a.C., momento em que as escrituras hebraicas foram reunidas. A segunda, entre os séculos I e II depois de Cristo, quando essas mesmas escrituras foram defendidas, suplementadas e renascidas como a Bíblia da Igreja. O caráter conflituoso da formação da Bíblia é o ponto de destaque deste livro. Segundo o autor, a forma e o conteúdo das escrituras hebraicas foram moldadas de maneira significativa por conflitos institucionais e teológicos de longa data entre sacerdócios rivais de Israel que persistiram até o período do Segundo Templo, em 515 a.C., e permaneceram sem solução até as reformas de Esdras e Neemias, 458 a 430 a.C. Os escritos desses grupos concorrentes foram reunidos e combinados para servir de fundamento legal, confessional e pedagógico para o Israel unido. Ao acrescentar evangelhos e atos às escrituras hebraicas, os cristãos primitivos configuraram, ou melhor, reconfiguraram o legado de Israel. A leitura deste livro provocará maior compreensão de como a Bíblia cristã teve origem e de como passou a funcionar como literatura normativa. John Mueller é professor emérito da Faculdade Menonita Conrad Grebbe da Universidade de Waterloo, no Canadá. Interessante. Vamos ver aqui o sumário de que se trata. Aqui, ó, essa coleção aqui, ó, a Bíblia Loyola. Aqui eles mostram até 41º volume, tá? Mas parece que tem mais de 80, né? Só que os demais, do 42 e antes, ele não mostra aqui não. Esse aqui é 41, ó, As Origens da Bíblia. Então vamos lá, John Mueller. Bom, capítulo 1, que ele trata, ó, como as escrituras hebraicas vieram fazer parte da Bíblia cristã. 2. Um primeiro exame de quando e por que foram compiladas as escrituras hebraicas. 3. O pano de fundo mais amplo, as casas sacerdotais rivais de Israel. Você sabia disso? Pois é. Teologias divergentes entre as casas sacerdotais. 5. Tensões acirradas em decorrência da batalha dos profetas. 6. As reformas de Esdras e Neemias como reação. 7. A emergência de uma comunidade baseada nas escrituras, a lei e os profetas. 8. Guardiães e mestres da biblioteca do Segundo Templo. 9. A edição e o acréscimo dos outros livros. 10. A Bíblia cristã em sua forma final, reflexões conclusivas. Temos o apêndice aqui, ó, as escrituras hebraicas, as Bíblias judaica, católica e protestante, uma comparação, porque as Bíblias judaica, católica e protestante diferem entre si, uma sinopse interessante, né? Notas aos editores da Bíblia. Eu deixei aqui marcado aqui na página 173, a gente deu um trechinho, para você, uma pequena palhinha para você saber aqui, que é a página 173 é o capítulo 10, ó, a Bíblia cristã em sua forma final, reflexões conclusivas. Olha só. Neste capítulo final, desejo refletir acerca daquilo que podemos ter aprendido nos capítulos precedentes e que nos possa ajudar a melhor compreender a Bíblia cristã como um todo. Foi analisado no capítulo 1 como as escrituras hebraicas foram recebidas, conservadas e suplementadas para se tornar a Bíblia da Igreja cristã. Mas, naquele ponto de nosso estudo, ainda não se tinha determinado precisamente quais eram essas escrituras, nem como e por que foram montadas inicialmente.
nem de modo geral quais eram os seus conteúdos e temas básicos. Agora que esses elementos foram examinados, desejo perguntar que luz poderia isso lançar sobre a natureza, o propósito e a mensagem da Bíblia cristã como um todo. A Bíblia cristã como um todo. No ponto em que nasceu o cristianismo, as escrituras hebraicas já eram um compêndio definido e estabelecido, amplamente conhecido, estudado e aceito como autoridade por judeus de todas as partes e, portanto, também pelos cristãos. Não somente o número de livros dessa coleção já se encontrava na época bem fixado, mas também em sua ordem cronológica e a sua organização, de modo que, tornado como um todo, pode-se dizer que o conjunto formado por a lei, os profetas e os escritos transmite uma história que começa com a criação e termina com as reformas de Esdras e Neemias. Mas essas respostas não eram entendidas apenas como fim, porém antes como um novo começo guiado e inspirado por palavras de esperança por Israel e um mundo transformados, palavras que pareciam ainda longe de se realizar, 7 vezes 70 anos depois da época antecipada para sua realização. Para ser mais específico, o conteúdo desse corpus pode ser esboçado como, grosso modo, da seguinte maneira. Traz aqui uma tabelinha, tá certo? Olha. Logo a partir dos profetas, Israel remontou a criação e a Torá de Moisés, ao mesmo tempo em que voltava os olhos para o futuro, que se acreditava tenazmente que seria abrilhantado pela promessa de um universo que um dia seria transformado. Mas, na época que se elaboravam essas escrituras, o período das perseguições helênicas e das guerras macabeias, havia igualmente crescentes perplexidades. O caminho da renovação e da redenção do mundo parecia obstruído e opaco, precisamente quando e como os planos de Deus para Israel, para o mundo, testemunhados em ali os profetas, seriam um dia realizados. Intensificava o dilema de Israel, desenvolvimentos institucionais e teológicos que levavam à fragmentação entre partidos adversários, como fariseus, saduceus e essênios, de uma maneira que lembrava o período anterior às reformas de Esdras e Neemias. Foi em meio a essa maré montante de fragmentação, de conflito, de desespero, que apareceu Jesus de Nazaré com sua mensagem e sua visão ímpares. Visto sob essa ótica, os escritos apostólicos do Novo Testamento, que refletem os eventos resultantes dessa missão, podem ser considerados um dramático novo desenvolvimento e capítulo da história imemorial da criação, da queda e da redenção registradas nas escrituras hebraicas. A ponte temática entre os escritos e essas escrituras era a escatologia, o preenchimento de lacunas referentes à forma como o antiquíssimo plano de Yahvé para Israel e o mundo eventualmente se realizaria. Essa literatura apostólica acabou por ser adicionada às escrituras hebraicas depois de Esdras, Neemias e das crônicas, de que resultou a atribuição a essa coletânea mais antiga, um termo ou fim completamente novo. Olha quantas notas aqui embaixo, olha. Tá vendo? Pode parar o vídeo para ler se você quiser. Ou não. Olha, testemunho canônico cristão do futuro do mundo lá. O nosso estudo, na outra página já, de como as escrituras hebraicas foram compiladas, incorporadas e experimentadas pelo movimento cristão para se tornar a Bíblia da Igreja, serviu para acentuar a maneira revolucionária pela qual a história bíblica iniciada em Gênesis foi por meio disso levada a um novo ápice de realização com a história contada nos Evangelhos e nos Atos. O que desejo agora destacar é que na verdade, esse novo Pentateuco de livros no início das escrituras apostólicas, Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos, que levam de fato a história bíblica contada nas escrituras hebraicas a seu clímax e encerramento, e não o volume final dessas escrituras, o Apocalipse. Porque esse livro final do cânon cristão não pretende ser uma história do mesmo gênero que o Atos, oferecendo ao leitor, em vez disso, um esboço visionário e simbolicamente complexo do futuro último da história, tal como faz sua contraparte canônica Daniel. Olha. E aí você pode parar o vídeo para ler o restante, né? Vou trazer mais um pedaço aqui, mais um trecho aqui. Você pode parar o vídeo para ler o restante desse capítulo. E sempre muitas notas. Obra acadêmica, né, pessoal? Alto nível. Quer se aprofundar em teologia? Quer avançar? Quer sair da leitura palha? Então, eu não digo que a leitura palha não seja necessária. Leitura palha, na minha opinião, para você não me interpretar mal, é aquela leitura que todo novo convertido, todo iniciante de teologia passa por ela. Não estou falando que ela não seja necessária.
mas chega um momento que você tem que deixá-la e partir para obras mais avançadas, se você quiser se aprofundar. Se não, quiser permanecer apenas na superfície, continue com as obras párias. Tá certo? Então, diz para mim aí, se está no seu radar esta obra aqui da coleção bíblica, né, Loyola, né? Originalmente parece que tem mais de 80 livros. Eu estou colecionando aos pouquinhos, comprando um por mês. São obras assim de 200 e poucas páginas, 100 e pouco, não são muito caras, né? Muito interessante. As origens da Bíblia. Essa aqui, 214 páginas. Diz para mim se você tem, se está no seu radar, se você conhecia essa coleção. Dê seu like, comente. Até a próxima. Deus te abençoe.